28, versículo 16 ao 22. Amém? Então, o livro do Gênesis, do capítulo 28, versículo 16 a 22, diz o seguinte: Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Deus, Pai, Tu és santo, Tu és poderoso. Que a Tua palavra, Deus, encontre nos nossos corações uma terra boa, Deus, capaz de frutificar, ó Deus. Dá-nos ouvidos atentos à Tua voz a cada dia, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nos abençoa, Pai, nesta noite, neste culto. Em nome de Jesus. Muito bem, então, nesse capítulo, né, capítulo 22, é, 28, né? No capítulo 22, 28, né? Que é o versículo até o 22, né? No capítulo 28, né? Do livro de Gênesis, relata a história de Jacó, que quando seu pai, Isaac, o manda ir à casa dos parentes de sua mãe, né, de Rebeca, para tomar dali uma esposa, porque as pessoas que viviam ali naquela terra, os vizinhos deles, eram pessoas que não amavam Deus, pessoas más, não gostavam de Deus. E Isaac sabia que se Jacó casasse de alguma daquelas mulheres ali, ia perverter, corromper o seu coração, e ele deixaria de amar a Deus. Então ele manda e ele vai nessa viagem, ao passo que seu irmão Esaú, quando fica sabendo, né, dessa conversa dele com o pai, com essa ordem do pai dele, que já faz, já arruma logo uma esposa ali, mais uma cananeia, do povo que não ama a Deus, simplesmente para implicar, para afrontar o seu pai e o seu irmão. Mas aí Jacó, no meio do trajeto, lógico, né? Precisou parar, descansar, precisou dormir, né? Uma viagem tranquila, né? De a pé, no meio daquele lugar, uma pedra como travesseiro. E ali ele sonha, em sonho Deus mostra para ele quem era Deus realmente. Sei que Jacó já sabia sobre Deus, o seu pai ensinava, falava para ele, mas é tipo assim, né? Nós crescemos e para quem tem a felicidade, igual muitos aí, crescer dentro da igreja, mas chega um dia que tem que ter sua experiência própria e encontrar com Deus. E foi naquele dia ali, naquele momento, Jacó teve essa experiência, né, capaz de mudar a sua vida, capaz de transformar. Então, naquele sonho ali, ao despertar do seu sonho, Jacó reconhece o Senhor como seu Deus, né? Ele fala assim: certamente, se Deus, né, me conduzir nesta viagem, ele será o meu Deus. Mas ali no coração dele, ele já tinha reconhecido, porque senão ele não falaria sobre isso. É o reconhecimento que Deus, que o Senhor eterno, o único Deus vivo, é o meu Deus. E é este momento que nós precisamos ter conosco um certo dia. Todos nós precisamos, né? Porque aquele lugar ali que antes era luz, chamou de Betel, ou El-Bet lá, né, no hebraico, a casa de Deus, né? Realmente ele falou assim: agora estou na casa de Deus. Então é Deus, é o meu Deus. E ele falou: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E quantas vezes nós aqui falando da casa de Deus, nós costumeiramente falamos que aqui na igreja, a casa de Deus, ainda que Deus não habita em templos, né, feito por mãos de homens, né, nas paredes, né, habita em nosso coração, mas sim, é a casa de Deus, a igreja é a casa de Deus, o lugar
reservado para a gente se reunir, aprender da palavra de Deus, mas infelizmente muitos vêm, né? E nem sabem, né, que Deus está aqui, vem por vir. E não estou dizendo de criança, muitos, né, adultos estão na igreja, vêm, costumam ouvir, e vem mais uma programação, e vem todos os cultos, mas ainda não foi conhecido, ainda não sabe que Deus está neste lugar. E quando eu digo que Deus está nesse lugar, não é a onipresença dele que está em todos os lugares. A presença real, verdadeira, capaz de mudar, capaz de ser, digamos assim, ser sentida, né? Já que nós não temos a condição de ver Deus, mas de sentir a presença de Deus. Né? E quantas vezes, né, se a gente tivesse tempo de parar e conversar, assim, de trocar algumas experiências, algum determinado momento, a maioria de nós poder falar assim, tal dia eu senti assim, a presença de Deus, algo real mesmo, algo, digamos assim, sobrenatural, diferente que aconteceu. Eu já tive algumas, mas tem dia que, né, não senti nada, né? Foi muito tempo para vir até ter uma presença real na minha vida. Eu sabia que Deus estaria aqui, né? Mas para mim não fazia assim aquela diferença, aquele sentido real e verdadeiro. Como eu disse, Jacó já sabia do Deus de seu pai, de seu avô, mas ainda não era com ele. E a partir deste momento, então ele identifica que ali Deus estava realmente, estava presente, era o Deus da vida dele. Jacó estava certo, né, em sentir a presença do Senhor, porque Deus, ele se manifesta a nós. Deus se revelou a Jacó ali em sonhos, em palavras, ele ouviu a voz de Deus. Muitos são agraciados em ouvir a voz de Deus. E nesses dias, né, talvez a gente quer limitar a ação de Deus, mas nesses dias ocorre Jesus Cristo, a quem Ele quer, Ele vai, aparece pessoalmente para pessoas. Tem relatos aí, né, no Oriente, e na China, em alguns lugares aí, onde a perseguição é tão intensa. O próprio Jesus Cristo aparece lá em pessoas. Ele pode, ele tem condições, se Ele quiser, ele faz. Né? E quantos relatos de pessoas que ouviram a voz, assim, chegar a voz audível mesmo, entender o que era a voz de Deus. Eu, infelizmente, ainda não ouvi, né? Essa voz, assim, mais daquela presença real, verdadeira, de você sentir, ou em sonhos. Já senti a presença de Deus. E é realmente algo, assim, que só quem passa por aquilo sabe do que eu estou falando. Eu gosto mais de compartilhar, né? Das primeiras vezes assim que eu vim aqui no culto, né? E quando chegamos lá, né, em casa, a Sandra falou assim: "Você viu que hoje Deus falando?" Eu falei, né? Acho que já ouviram demais eu falar isso, mas né, a gente tem que falar, né? Falei assim, eu notei que estava diferente, mas para mim não fez sentido. Até o dia que fez, realmente o louvor foi diferente, o culto foi diferente. Aí, naquele dia a igreja realmente passou a ser para mim a casa de Deus. E Deus realmente estava presente. Eu, né, usando as palavras de Jó, eu sabia de ouvir falar, mas ainda meus olhos, ou meu coração ainda não tinha sentido. Sabia que era salvo, sabia que já tinha me alcançado a salvação em Jesus Cristo, mas aquela presença de saber que realmente é a casa de Deus. E depois ainda prossegue, ainda vai descobrir que eu sou casa de Deus, sou templo e morada do Espírito Santo. Mas aqui, como igreja, é a casa do Senhor. A casa do Senhor. E nós, infelizmente, nós, assim, diga-se, os homens, a humanidade, assim, tem perdido, os cristãos têm se perdido um pouco da seriedade que é a casa de Deus. Não estou falando que aqui vai adorar as paredes, não pode pregar um prego na parede. Aqui já passou desse tempo, já sabe. Mas o ambiente em si é um lugar sagrado, sim. Um lugar de reverência, sim. É um lugar que nós vimos e sabemos que é a casa de Deus. Vamos ser sinceros. Dos poucos lugares ou dos lugares principais, né, da sua vida é o quê? Sua casa, não é? Sua casa você não quer ser respeitado, não é lugar que você quer que a sua família seja uma família honrada. Você não vai admitir que outra pessoa chega lá e vai querer bagunçar e mexer em tudo. Aliás, eu costumo dizer, né? Fora lá de casa, outro lugar que eu chego e abro a geladeira e põe a mão em tudo é na casa da minha mãe, do meu pai.
Mas nem na casa da Sabrina e do Vinícius, eu sei que tem a Liberdade, a casa da Dona Francisca, que é a sogra. Ele fala assim, a casa parece a casa da sogra, né? Mas eu ainda tenho uma certa restrição ainda. Assim, não é que eles não vão me negar as coisas, mas é eu que respeito o lugar, né? Se é na minha casa, eu quero que seja valorizada, por que que eu não vou valorizar a casa de Deus? Que eu não vou seguir as normas, né? Na sua casa não tem normas? Não tem uma certa, digamos assim, umas certas regras que tem, que pode, que não pode, uma certa decência. Estou falando de pessoas normais, espero que vocês todos tenham, né? Isso pode, as coisas mundanas, né? Não deve, se tem, não deveria, mas essa é a casa de Deus, que nós devemos ter o devido respeito, a devida reverência, lógico, ter toda a liberdade. Estamos na casa do Pai. Aqui sim nós temos a liberdade. Mas sabendo que a casa do Pai é liberdade, mas com todo moral, com todo respeito, com toda admiração, tudo que convém. Então, voltando a Jacó, Deus estava ali e ele está em todos os lugares. Lógico, depois, né, é, dentro do contexto aí, Jacó pegou aquela pedra que ele tinha dormido, colocou ela em pelada, derramou azeite, ungiu ali a um altar ao Senhor, aquele lugar ali que eu adoro. Infelizmente, depois, anos depois, aquele lugar ali se tornou um lugar de idolatria, chamado de alto, né, e onde o povo de Israel ia ali queimar incenso, incenso, né, virou um ponto de idolatria, infelizmente. Mas aí depois ainda vem Jesus Cristo, vai falar que não era só ali em Betel ou outro lugar, não é só em Jerusalém, em todos os lugares, mas mesmo assim, né, chegará o dia que o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Nós chegamos neste tempo. Você pode adorar onde você estiver, mas ainda assim temos aqui, no nosso caso, aqui a Igreja Batista Nacional Ebenezer, graças a Deus, lugar aconchegante, limpinho, né, agradável, se cultuar a Deus. Aqui ainda para nós é casa de Deus. Lembrando mais uma vez, nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas temos essa casa, temos este lugar, como a declaração de Jacó. E Jacó segue aí no versículo 17. Ele declara: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Então, a casa de Deus, aonde o lugar onde Jacó reconheceu que Jeová, né, como era conhecido, que o Senhor era o seu Deus, ele fala: esse realmente é um lugar terrível. Porque a presença de Deus é lógico, né? É uma coisa assim, né? Ninguém nunca deu conta de descrever a presença de Deus. É devastadora, é maravilhosa, é terrível, é assustadora, né? Acalma a nossa alma, faz tudo a presença de Deus. Então a descrição que ele deu quando fala: este lugar é terrível. Não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. E ele via, declarou isso, que ele viu a escada, que via os anjos subindo, descendo. Então não é outro lugar a não ser a porta dos céus. Então a igreja é um lugar muito sério quando eu a reconheço como casa de Deus, porque é a porta dos céus. Ah, pastor, então se eu não estiver na igreja, eu não vou entrar nos céus. Lógico que a entrada, a porta é Jesus Cristo, mas nós precisamos de uma igreja. Precisamos estar na casa do Senhor. Estar aqui para aprender, para reconhecer. Esse negócio aí que o povo tem de desigrejado, não sei o quê, começa do seguinte: primeiro, eu não preciso de igreja. Demora não, logo eu não preciso de Jesus Cristo. Esse é o perigo. Então nós precisamos de uma igreja, precisamos estar na casa de Deus para que nós possamos conhecer cada dia, reconhecer Jesus Cristo. O Jacó, ali da sua perspectiva espiritual, e talvez até supersticiosa, o Jacó ele deu uma ênfase muito grande àquele lugar. Lógico, né? Foi ali que ele reconheceu o Senhor como o Deus dele. Ele percebeu realmente aquela presença assim, que marca, né? Que marca a vida da pessoa. Por isso, né, a gente percebe pessoas que passam a vida inteira em uma mesma igreja.
E mesmo há relatos de pessoas que, por algumas circunstâncias, né, acabam tendo que sair de uma igreja e não deixou de ser crente, vai para outra, mas ela ainda fala, né? Ah, eu tive que sair da igreja, mas lá ainda é minha igreja ainda, né? Já ouviu pessoas falar assim? Porque marca aquele lugar, mais uma vez eu estou dizendo, não é que o templo em si que vai mudar, mas isso marca aquele lugar uma referência na vida da pessoa. Sabemos, repito mais uma vez, Deus está em todos os lugares, mas é um lugar especial para nós. É um lugar onde nós encontramos, nós buscamos a Deus. Às vezes eu sou repetitivo naquilo que fala, né? Cada vez a festa assim, final de ano, do Réveillon, né? Nossa jantar, na comemoração de dia do pastor, fala assim, eu sou suspeito para falar, né? Porque foi aqui a única igreja evangélica, assim, por assim dizer, que eu frequentei, né? Talvez eu não goste muito dos termos, né? Mas vamos lá, né? Foi aqui que me converti, né? Fui batizado, casei, né? Fui ordenado, né? Lugar muito especial. E é isso que marca a vida da gente, né? É isso que Jacó se sentiu. Eu entendi Jacó neste momento. Tá? Realmente tem lugares especiais na vida da gente. A gente identifica como a casa de Deus, o lugar que nós acreditamos que é. Jacó estava seguindo a sua viagem, mas ele chamou aquele lugar de casa de Deus, de Betel, né, onde ele realmente voltou ali depois de alguns anos, quando ele voltou, reconheceu novamente, declarava todas as vezes, estava fez umas pesquisas. Jacó, por diversas vezes, ele afirmava que lá em Betel, né, naquele lugar onde ele sonhou, teve a visão de Deus, Deus falou com ele, ele reconhecia que ele era a casa de Deus. Sabia que Deus estava com ele lá, quando ele foi lá para Padã Aram, depois que ele voltou, né, habitou em outros lugares, Siquém, mas a referência dele de casa do Senhor, onde ele poderia ir e falar e ouvir a voz de Deus, era em Betel. Então, às vezes, nós podemos, né, e devemos adorar a Deus, orar em casa, onde você estiver, mas tem um lugar que nós vamos aprender a, a reconhecer este lugar como casa de Deus. Lógico que depois que correu tudo que aconteceu, foram para o Egito e ficaram lá 400 anos, voltaram, né? Aí dividiram as tribos, a tribo de Judá, aí onde teve Jerusalém, construiu-se o templo, passou ali a ser local reconhecido como a casa de Deus. Deus já havia dito para Davi, mas ainda permitiu a Salomão construir um templo para a morada. Ou seja, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas sempre permitiu ter este lugar, um referencial para nós. Então, a igreja se faz necessário por isso, porque Deus sempre permitiu isso. Então, é, Deus sempre teve esse local de encontrar. Sabia que a dificuldade do povo tinha de, de ter um local sempre para reunir. Imagina, vamos trazer para a nossa realidade. Se nossos dias não tivessem igrejas para se reunir, como que se ia marcar? Vamos reunir em tal lugar, lá na praça, ou lá não sei na onde. Não tinha uma referência, não tinha um lugar certo para ir. Deus já sabia de todo, como ele sabe todas as coisas, já conhecia o coração do homem, a necessidade de ter esse lugar. E mais tarde, né, Jacó volta àquele lugar, naquele altar que ele havia levantado para adorar a Deus. E Betel se tornou este lugar então, de referência, conhecido como local que deveria ser um local, não sei se eu nem posso usar esse termo, né? Mas eu coloquei aqui, vou usar, um lugar santo, porque tem a presença de Deus. E é Deus que santifica o lugar. Mas infelizmente, como eu disse, se tornou local de idolatria. Assim Jacó toma essa atitude maravilhosa, né? Se tornar próximo de Deus através de um lugar. Deus sabe usar todos os recursos que ele tem
a nosso favor. Se for um lugar, se for uma igreja, se for uma determinada pessoa. E eu insisto em acreditar nisso. Deus tem lugares especiais para nós. Sei que hoje em dia, infelizmente, né, as pessoas usam lugares como Romaria, vai tipo Simuquém, uma vez no ano, sei lá o quê. Não é isso. Igreja para nós, né, não é Romaria, não é chegar aqui e achar que somente aqui, né? Eu tava lá em Goiânia, a última reunião que nós fomos, né? Até achei interessante que o pastor Éder falou, assim, ó, cuidado, né? A, a Convenção Batista Nacional não é o reino de Deus, é um instrumento do reino de Deus, um instrumento a serviço do reino de Deus. Então a Igreja Batista Nacional Ebenezer também em si não é o reino de Deus, mas é o lugar onde nós reunimos para aprender mais sobre o reino de Deus. Por isso se torna a casa de Deus. Então essa nossa atitude de estarmos aqui todos os cultos é para conhecermos ao Senhor, para reconhecer o lugar que Deus fala conosco. E Jacó ainda segue, né, a partir aí o verso 20 até o 22, ele vai fazer um voto a Deus. Jacó faz um voto. Fala, pastor, mas crente cristão faz voto? A Bíblia ensina que nós devemos ter muito cuidado a fazer um voto. O que é o voto? É prometer algo para Deus. Deus, ó, eu quero fazer isso. E não entenda o que eu vou dizer. Não é uma barganha com Deus, né? Parece ser uma negociação, mas não é. É prometer a Deus, ó, se o Senhor estiver me abençoando, eu alcançar isso, eu vou ter o Senhor como Deus, eu vou fazer tudo que o meu coração deseja fazer, mas é ingratidão ao Senhor. O voto de Jacó não foi um mero contrato com Deus. Ela fala assim, ó Deus, você faz a sua parte, eu faço a minha, igual a gente faz um contrato, né? Você faz um contrato aí, você vai lá, assina, for preciso de testemunhas, avalista, né? Casamento é um contrato que precisa ir lá duas testemunhas, né? Para assinar lá, no contrato lá que nós estamos fazendo, né? Mas Deus não é assim um contrato. Deus chama isso de pacto ou de aliança, da qual Deus jamais quebrará a sua parte. Nós, que muitas vezes quebramos o nosso trato, a nossa aliança com Deus. Então ele amava a Deus e acreditava nas promessas de Deus. Ele já, como eu disse, ele já conhecia Deus e acreditava nas promessas de Deus, mas aquele voto ali não era para Deus, era para ele reforçar digamos, a sua crença em Deus. Ele queria reafirmar a sua condição diante de Deus. Ele queria ser grato a Deus e demonstrar a sua gratidão a Deus. Lógico, né? Ele sabia das dificuldades que ele estava enfrentando, das dificuldades que ele enfrentaria. E cá entre nós, né? Um jovem, ele ainda era, assim, não tinha saído da sua pátria, né? Primeira viagem, assim, queria para outro local desconhecido. Já foi com a intenção de arrumar um casamento, né? Vou lá, né? Nem sabia como que era lá. Tem parente lá, você vai lá e arruma um casa com uma prima sua, mas aí, que prima? Como é que era, né? Literalmente ele foi só na confiança que ele tinha, ó, na confiança em Deus e debaixo da ordem de seu pai e da sua mãe. Vai lá e casa. E aí ele já cumpre um dos primeiros mandamentos, que é de honrar pai e mãe. A importância que nós temos em ouvir a voz de nossos pais, de honrá-los, porque quando ele cumpriu esse mandamento de honrar o pai e mãe, ele reconheceu quem era Deus. Vê como que as coisas estão interligadas umas às outras. Então, quando ele promete, ele faz o voto a Deus, já sabendo que Deus era poderoso para cumprir com suas promessas. Então, Deus, o Jeová seria o seu Deus, e ele se dedicaria em adorar a Deus e confiar somente no Deus verdadeiro. Para nós, depois que a gente sabe de toda a história, sabe que tudo aconteceu do jeito que foi, parece ser fácil, né? Jacó foi lá e fez, tudo deu certo, sofreu um pouco, e Jacó antes disso enganava, Jacó não era muito confiável, né?
Parece ser fácil, mas a realidade não é. Era tempo de incerteza, de dúvidas. Pega um jovem, assim, tipo o Gabriel hoje, não tem muitas dúvidas, muita certeza, mesmo já com uma boa caminhada dentro da igreja? Tem. É nesse sentido que Jacó estava vivendo. Estou indo para uma terra distante, sei lá até que se os meus parentes ainda conservam o Deus viu Jeová como seu Deus, ou já se bandearam para o outro lado, tinha que ter esse risco, mas ele foi crendo e promete a Deus que ia adorar ele todos os dias, reconhecer Deus, se Deus o abençoasse naquela jornada. E ele ainda promete que Betel, a casa de Deus, seria o lugar onde ele adoraria e serviria a Deus. Ou seja, ele estabeleceu um lugar que ele prometeu a Deus: vou voltar aqui, aqui vai ser meu local de referência, onde eu vou te adorar. Não que Deus não tivesse em outro lugar. E ainda ele faz mais um voto ainda, de entregar o dízimo a Deus. E olha, né, que ninguém, Deus não estava cobrando, o pastor até acabou de falar, ninguém estava cobrando dízimo dele. Fala assim, não tinha lá, né, não tinha pastor, não tinha ninguém lá, ó, você precisa entregar o dízimo. Falou assim, ó, Senhor, se o Senhor me der roupa para vestir, olha que ele nem pediu muito, hein? Ele só pediu roupa para vestir e o alimento para comer e ser bem sucedido na sua viagem. Certamente, de tudo que Deus o abençoasse, ele entregaria o dízimo. E olha que Jacó veio a ser muito rico, porque ele não estava pensando, em primeiro lugar, em riqueza, estava trocando, Deus, o Senhor me abençoa, ao que eu tiver bem rico, eu vou começar a entregar o dízimo, como muitas pessoas fazem, né? Ah, quando eu tiver um emprego bom, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, meu dízimo, né, vai ser alto e eu vou abençoar a igreja. Não. Jacó já prometeu, Deus, ó, eu te peço que o Senhor me abençoe nessa viagem, que eu coma, que eu vista. Aí no que o Senhor acrescentar para mim, certamente eu vou te dar o dízimo. Note nisso que não havia uma negociação, havia um conceito de obediência e já um coração grato a Deus, já sabendo que Deus poderia abençoá-lo. Talvez até muitos podem, né? Eu lendo alguns artigos, né? Alguns até relatam que Jacó, como era, seu nome é de enganador, Jacó, havia enganado Saul lá na bênção, né? Mas eu nem culpo ele, eu culpo mais Saul, que não tinha interesse em Deus. É Saul, né? Então, hoje eu estou trocando os nomes, né? Se bem que Saul também não era muito santo, né? Que Esaú, né, não tinha interesse em Deus, então tinha outro que tinha interesse, eu vou lá e faço, né? Ainda fico do lado de Jacó, até porque não tem jeito de ir contra, né? Mas na verdade ali nós podemos olhar todo o capítulo, né? E ter como referência como um filho de Deus, que quer acreditar em Deus, que busca essa obediência a Deus, busca ter um coração grato a Deus, que possamos sim fazer nossos votos, mas não se esqueça, vai fazer seu voto a Deus, trate de cumprir, né? Deus não vai esquecer que você prometeu. Então agora nós precisamos fazer um link, algumas semelhanças que nós temos hoje de nós como os filhos de Deus no caminho, nessa nossa jornada cristã, né? Ao confessarmos a Cristo, nós comprometemos com o verdadeiro Deus e o verdadeiro evangelho. Dá a impressão de ter falso, mas, né, o povo até tenta fazer um evangelho falso. Não tem. Naquele dia ali, nós devemos perceber a sinceridade do coração de Jacó. Jacó foi sincero a reconhecer Deus como seu Senhor, foi sincero a estabelecer um local, ter uma casa de Deus, Betel, e foi sincero no seu voto. E agora eu pergunto: você tem sido sincero diante de Deus quando você declarou que se converteu um dia a Jesus Cristo, que reconhece Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de sua vida? Ou é só conversa fiada, como diria lá na roça? É verdadeiro? Isso é para valer mesmo? É como Jacó, apesar de todas as suas dificuldades, que nós temos também? Então nós devemos pensar sobre isso. Ah, talvez ele falasse, mas Deus foi tão bondoso com Jacó, né? O abençoou tanto.
Tá, mas ele também foi sincero. Sofreu todos os seus perrengues, mas foi sincero. Então, ao fazermos parte desta igreja, a igreja de Jesus Cristo, né? Ao confessarmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, e ingressamos nessa igreja de maneira formal, de que jeito? De que jeito nós ingressamos? De maneira formal? Quando? No batismo. No batismo nós declaramos publicamente que agora nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ter em mente isso. Então, já que é uma declaração pública, as pessoas que nos conhecem à nossa volta, elas estão esperando isso de nós. Que Jesus Cristo é o nosso verdadeiro Deus, nosso Senhor. Que a igreja invisível de Jesus Cristo, ou aqui no nosso caso, né, falando para nós de forma física, né, nós, né, para quem foi batizado ou foi reconhecido aqui, né, de alguma forma, a Igreja Batista Nacional Ebenezer é a sua igreja. Da mesma forma que quem é lá de outra denominação, lá é a igreja dele. Lá é que ele busca a Deus. Então, como membros da igreja, nós fazemos votos a Deus de adorá-lo, de adorar somente a Ele, de fazer parte do seu corpo, que é a sua igreja, espalhada no mundo inteiro, de ser grato a Ele no nosso dízimo, na nossa oração, no nosso tempo, de continuar a sua obra, porque a obra de Jesus Cristo não parou. As pessoas muitas vezes acham que a obra de Jesus Cristo encerrou ali com a sua morte, a sua ressurreição, o seu retorno à glória, seu trono de glória, não encerrou. A obra dele continua. Nós fazemos parte dessa obra. Quando nós reconhecemos nosso Jesus Cristo, tudo isso faz parte. Então, os votos bíblicos, eles podem ser feitos como membros, prometemos a Deus e fazemos, como eu disse, um pacto, uma aliança com Deus, para o servir somente a Ele. Mas, infelizmente, talvez eu possa até perguntar, você tem feito esse voto a Deus de servir somente a Ele? Talvez já, mas tem cumprido? Que é a parte mais difícil, mais difícil. Então vamos tomar cuidado e fazer votos, ao não fazer votos que nós não possamos cumprir. Quando você propor algo para Deus, né, o que hoje as pessoas nem gostam de chamar de voto, né, fica aquele negócio assim meio católico, né, mas fazer um propósito, né, cuidado nos seus propósitos, pode até fazer, lembrando que Deus vai te cobrar, não por maldade, mas porque você prometeu. E porque Deus é fiel a Ele mesmo. Quando Ele promete, Ele cumpre. Muito bem, para finalizarmos então, nós devemos questionar dentro do texto o que levou Jacó a mudar de ideia sobre como pensar em Deus. Estava aí no texto, nós vimos, né? Quando ele sentiu a real presença de Deus. Quando ele estava ali, Deus mostrou, se revelou em sonho, falou com ele. E é o que nós costumamos dizer, né? Deus falou comigo, Deus me chamou, Deus me salvou. Quando eu reconheço, então nós devemos mudar a nossa visão, a nossa atitude para com Deus. Ainda que Jacó, né, como se fosse tivesse mais tempo de falar a história de Jacó, ele serviu a seu sogro Labão, né, por algum tempo, guardando o seu rebanho, devolvendo, né, não deixando que nenhuma se perdesse, né? Ele mesmo relata que dia e noite, no sol, na geada, trabalhando, que Deus o prosperou porque ele tinha Deus como seu Senhor. Porque ele reconheceu naquele dia ali em Betel, decidiu, tomou a firme decisão de servir somente a Deus. Com dificuldades, mas ele aprendeu que o Deus Todo-Poderoso, era com ele. Até mesmo um pecador como ele, até mesmo um pecador como nós, Deus é conosco. Deus nos guarda, Deus nos abençoa, Deus nos chama a Ele. Mas que nós possamos, cada dia, melhor, primeiro, ter um local, ter um Betel na nossa vida, uma casa de Deus,
e ao mesmo tempo nós sermos esse Betel, a casa de Deus, o templo e morada do Espírito Santo. Olha que Jacó naquele dia nem tinha esse conceito ainda do Espírito Santo, mas é lógico que ele veio a saber, né? Já sabe sobre isso. Para finalizar realmente agora, seja você uma casa de Deus, seja o Betel, que as pessoas vejam em você esse Betel de Deus, um templo e morada do Espírito Santo de Deus. Veja a diferença, a mudança que Jesus Cristo fez em você no dia que você resolveu servi-lo de todo o seu coração. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Deus, eu glorifico o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, como o Senhor fez com Jacó, Deus chamando, se revelando a ele. Se revele a nós, ó Deus. Se ainda a nós, ó Deus, não o reconheceu como verdadeiro Deus, somente o Senhor. Faça em nós, ó Deus, essa transformação, essa mudança. Que possamos, ó Deus, ter, ó Deus, o nosso Betel, ó Deus, e ser o Betel para muitas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, a casa de Deus, a casa, o templo e morada do Espírito Santo seja nós nesses dias, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Coração silencioso, estamos cerrados. Que Deus nos abençoe.